Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. A edição de hoje é totalmente dedicada a falar da reunião do Diretório Nacional do PT, realizada na terça-feira, dia 26 de março. Mas antes disso, lembramos que no próximo domingo, agora, dia 31, temos a data que marca os 60 anos do golpe militar de 1964. Nesse sentido, compartilhamos com vocês agora a leitura da resolução aprovada pelo DN do PT, que trata deste e de outros assuntos. Nota do Diretório Nacional do PT. O Partido dos Trabalhadores saúda o avanço das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, com a prisão dos suspeitos de ordenarem o crime, o deputado federal Chiquinho Brazão e seu irmão Domingos Brazão, além do ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Após 6 anos de obstrução da justiça, a correta decisão do governo Lula de federalizar a investigação, que levou à prisão dos suspeitos de serem mandantes do assassinato de Marielle, é um marco na luta contra a violência política e de gênero no país, que esperamos que sirva para mobilizar a sociedade contra esta odiosa prática que se abate sobre nossas lideranças. Ao mesmo tempo, em que merece destaque o trabalho sério da Polícia Federal, em sintonia com o Ministério Público e o STF, é importante ampliar as investigações sobre todos os envolvidos no crime cometido durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, sob o comando do general Braga Neto, decretada em 16 de fevereiro de 2018. Também resultado dos debates realizados na reunião do DN, às vésperas do dia de memória dos 60 anos do golpe de Estado de 1964, o PT reafirma seu compromisso com a defesa da democracia no país, valor presente no DNA originário do partido desde sua fundação em 10 de fevereiro de 1980. O PT apoiará e participará dos atos e manifestações da sociedade previstos para os dias 31 de março e 1º de abril em diversos pontos do país, além das atividades organizadas por sua fundação, a Perseu Abramo, sobre os 60 anos do golpe de 64. O PT considera importante destacar que seu compromisso com a democracia inclui, além da defesa das liberdades democráticas e dos direitos individuais, a restauração dos direitos sociais e trabalhistas cortados nos últimos anos, a garantia do acesso ao emprego e renda, as políticas públicas de caráter social e inclusivo, a plena participação popular no orçamento da União, como defende o presidente Lula, e a ampliação dos espaços de participação e decisão. Neste momento em que o ex-presidente, acusado de comandar um novo e frustrado golpe de Estado, desafia as leis nacionais e mesmo internacionais, o PT reforça a mobilização contra a anistia aos golpistas, exige punição de todos que planejaram, financiaram e organizaram a conspiração golpista e os atentados de 8 de janeiro, sejam civis ou militares. Todos, desde seu comandante Jair Bolsonaro, aos generais e chefes militares golpistas, empresários e demais envolvidos na conspiração. Por fim, o Partido dos Trabalhadores soma sua voz à de todos os democratas e humanistas do mundo para exigir o fim do genocídio do povo palestino em Gaza, patrocinado pelo governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, que ceifa violentamente a vida de crianças e mulheres, além de desafiar a paz e atrair o mundo para uma guerra sem fim na região. O Partido dos Trabalhadores aplaude a corajosa e determinada posição do presidente Lula, exigindo o fim do conflito na região, a defesa de existência do Estado da Palestina, bem como o apoio prestado aos moradores de Gaza, na retirada do centro do conflito e no envio de alimentos e remédios. Expressamos ainda o apoio à recente decisão do Conselho de Segurança da ONU, que aprovou o cessar-fogo imediato, iniciativa encaminhada pelo governo brasileiro e outros países, em consonância com a história da diplomacia brasileira e com a tradição de luta pela paz do nosso povo. Diretório Nacional do PT, 26 de março de 2024. Bom, pessoal, essa foi a resolução aprovada ao final da reunião da Direção Nacional do PT. Reunião essa que foi convocada para o dia 26 de março, na terça, de forma híbrida, com a proposta de pauta
incluindo os seguintes pontos: conjuntura nacional, projeto PT em cada canto do Brasil, um Brasil mais feliz, grupo de trabalho eleitoral com informes, homologação e definição da tática eleitoral em municípios, resoluções sobre calendário eleitoral, normas complementares, procedimentos de heteroidentificação, SORG, falando do dia D, planejamento de campanha e vereadores, e recurso de filiação de Marta Suplicy, e, por fim, substituições na Executiva Nacional e no Diretório Nacional do PT. Bom, em relação ao primeiro ponto da pauta de conjuntura, foram apresentadas duas contribuições, uma da tendência petista articulação de esquerda e outra da tendência resistência socialista. As duas contribuições estão disponíveis no site pagina13.org.br. As demais tendências do partido não apresentaram texto de contribuição ao debate e todas argumentaram que não havia tido orientação por parte da Secretaria-Geral do partido para que isso acontecesse. Aberto o ponto, quem falou foi o companheiro Márcio Postman. O Postman teve uma contribuição virtual, via Zoom, que foi, pela sua conexão que não estava tão boa, interrompida algumas vezes. Depois que o professor Márcio Postman falou, foram abertas inscrições e cerca de 23 pessoas falaram, todas do Diretório Nacional do PT. Bom, a gente vai escutar agora uma dessas falas, intervenções, que foi a intervenção feita pelo nosso companheiro Walter Pomar, da Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Bom dia de novo para todo mundo. Eu primeiro quero dizer que foi ótimo convidar o Postman. Concordemos ou não com o que ele diz, o fato que ele aponta é real. Teve mudanças estruturais no Brasil. Eu quero destacar que essa mudança estrutural que ele aponta tem relação direta com a posição do Brasil no mundo. O Brasil está sendo empurrado desde os anos 1980 por uma posição primária e exportadora. Isso era assim em 1920, só que naquela época 80% da população vivia no campo. Hoje, 80% da população vive nas cidades. E uma economia primária exportadora não tem lugar para a maior parte desses 80%. Essa que é a origem da tal massa sobrante. Eu faço aqui a sugestão de que a gente faça um debate presencial não deliberativo sobre essas questões. Segunda questão que eu quero destacar é que no plano tático, no plano nacional, eu concordo com quem falou que o nosso principal problema é essencialmente político, mas tem um vínculo entre nossos problemas políticos e a política econômica. Não tem como seguir em frente pela esquerda, como disse o Romênio, com uma política fiscal de déficit zero e com uma política monetária de juros altos. E a verdade, pessoal, é que a situação não está tão boa assim. Aliás, às vezes a economia parece ir bem, mas uma parte do povo vai bem mal. E eu quero lembrar que frases do tipo, o país está tão bem porque a insatisfação, foram ditas por alguns setores da esquerda quando explodiram aqueles atos de 2013. Em terceiro lugar, os golpistas deram uma demonstração de força no dia 25 de fevereiro, era necessário reagir, especialmente no mês do aniversário do golpe de 64, mas a nossa primeira reação, os atos do dia 23, do sábado agora, foram uma demonstração de fraqueza, e a gente tem que debater as causas disso. Desmobilização geral, perda de representatividade das frentes, das entidades convocantes, desorganização na convocação, é o tema que não atrai, divergência de orientações, o dia que foi escolhido, a ideia de fazer atos descentralizados, tudo isso e mais um pouco, isso tem que ser debatido para valer. Seja como for, serviu de alerta para o que pode acontecer no 1º de maio, serviu de alerta para o que pode acontecer na Marcha de Brasília, e eu concordo com o Zaratini que o PT precisa ter uma comissão e fazer engajamento real, né? Quarta questão, o desdobramento da situação que a gente está vivendo, na minha opinião, é o seguinte: na ausência de mobilização popular autônoma, o enfrentamento da extrema-direita passa a depender do governo federal e da disposição da direita tradicional, que é majoritária no Supremo Tribunal Federal. E na minha opinião, sobre o governo não vou falar, mas na minha opinião nós não podemos deixar o combate contra a extrema-direita nas mãos do Supremo.
Não porque o Alexandre Moraes não seja de confiança, e não é, na minha opinião, mas porque não se derrota judicialmente um movimento político ideológico de massas. A extrema-direita brasileira é hoje um movimento político ideológico de massas. Medidas judiciais contra os líderes não são suficientes para resolver o problema. É só ver o que eles tentaram fazer contra nós sem êxito. Para derrotar a extrema-direita vai ser necessário, para além da justiça que tem que atuar, um movimento político ideológico de massas dirigido pela esquerda. E nesse sentido, aí eu concordo 100%, desastrosa a decisão do governo de não fazer as ações institucionais sobre o golpe de 64 e sobre a ditadura. Decisão que não está em nenhum papel, né? Ninguém pôs a digital na decisão e, na minha opinião, a institucionalidade, o governo em particular, tem que fazer luta política. Aliás, faz, mesmo quando deixa de fazer, então tem que fazer pelo lado certo. Sexto ponto que eu queria comentar é que se a gente não mudar a nossa linha geral na economia e na política, a gente vai ser derrotado em 2024 e em 2026. E quando eu falo de política, eu estou falando da postura frente ao sistema, estou falando da postura frente ao Supremo e ao Congresso, estou falando da postura frente aos meios de comunicação, da postura frente ao fundamentalismo religioso, frente à violência policial, frente às Forças Armadas, frente ao debate político e ideológico na sociedade. Agora, eu acho um erro transferir toda essa conta para o governo. Ao contrário do Romênio, eu sou pouco governista, mas eu acho que o PT tem uma cota imensa de responsabilidade nos problemas que a gente está vivendo. Veja o caso da Palestina. A posição do governo é boa nessa questão, mas o engajamento do PT é profundamente tímido, para dizer o mínimo. É uma vergonha a ausência de lideranças do partido nos atos que têm ocorrido no país inteiro. Então o problema não é o governo nesse caso. Veja a questão militar que foi falada aqui. A Gleisi fez uma crítica correta à postura do Lula nessa questão do governo não realizar atividades sobre o golpe de 64. Mas eu pergunto aqui a este diretório, qual que foi a posição aprovada por este diretório em 2022, quando a gente debateu o programa de governo? Qual foi a posição que nós, ou a maioria de nós, aprovou sobre a chamada questão militar, sobre as Forças Armadas? Cá entre nós, pessoal, a gente pode gostar ou não, mas o que o Lula fez no tópico 1964 é coerente e consequente com a posição política adotada por este diretório a respeito do assunto. Que posição foi essa? Nenhuma. Não estava no programa, não estava no governo de transição, não estava nas resoluções, porque esse era um assunto que o governo ia debater, porque era um assunto muito delicado. Então colocar a conta no governo... Bom, vamos começar discutindo qual foi a posição, a orientação que o PT deu a respeito, né? Eu concordo com o Augusto, portanto, que tem um problema de funcionamento e de linha política na direção do partido, e isso tem relação, entre outras coisas, com essa ideia de colocar a eleição acima de tudo. Basta ler o parecer da SOG sobre a impugnação da filiação da Marta. A razão é a eleição. E eu pergunto aqui para encerrar, para não dizer que eu não falei de flores, qual vai ser a postura desse diretório frente às desastrosas declarações do vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, acerca do caso Marielle. Na boa, pessoal, o PT, nós aqui, nossa direção, a gente tem que cumprir nosso papel, senão a cobrança correta que se faz do governo vai ser inconsequente. É isso, obrigado. Bom, pessoal, essa foi a fala do companheiro Walter Pomar no ponto de conjuntura da reunião do DN, e foi ao término desse debate que se encaminhou que a Secretaria-Geral ficaria encarregada de propor uma nota que seria emendada por uma comissão e levada a voto no grupo de WhatsApp do DN, e essa nota, essa resolução, é o texto que eu li aqui no início do nosso programa. Depois, do debate de conjuntura, foi dado um informe sobre o resultado do jantar de arrecadação, que ocorreu há alguns dias, e também acerca do projeto PT em cada canto do Brasil, um Brasil mais feliz. E assim, a reunião foi suspensa por volta das 13h para almoço e retornou às 14h. No seu retorno, no ponto da tarde, foi dado um informe do GTE Nacional pelo coordenador nacional do GTE, o senador Humberto Costa.
Com base nesse informe, a gente pode dizer que não se dispõe ainda de um quadro de conjunto acerca da situação dos municípios, mas que já se dispõe de 2 parâmetros, pelo menos: o número de cidades atualmente governadas pelo PT e a situação nas cidades com mais de 100 mil eleitores. E o quadro é mais ou menos o seguinte: em 2020, o PT elegeu 183 prefeituras. No passado, o PT já chegou a governar mais de 600 cidades. Agora, em 2024, o PT está à frente de 241, ou seja, cresceu a quantidade em relação a 2020, porque de lá para cá cresceu a quantidade de adesões, gente que se filiou ao PT e entrou no partido. Dessas 241 cidades, em 213, trata-se de prefeitos e prefeitas que estão em primeiro mandato e, portanto, vão disputar a reeleição. Logo, se o governo estiver bem, há uma previsão, uma perspectiva de que o número absoluto de prefeituras tenda a crescer. Todavia, nem Humberto, nem outro integrante do GTE que falou sobre o assunto definiu algum tipo de meta, mas, segundo o senador Humberto Costa, se tem certeza de que nós vamos eleger um maior número de prefeituras. Um outro parâmetro que foi apresentado é a situação nas 213 cidades com mais de 100 mil eleitores. Nessas, residem cerca de 50% do eleitorado brasileiro. E aí, um detalhe importante é que, das 213 cidades, existem 98 com segundo turno, onde moram 38% do eleitorado nacional, e também dessas 213 tem 115, onde votam entre 100 e 200 mil eleitores. Bom, foi dado um informe detalhado em relação aos apoios, aonde o PT, nesse momento, tem candidatura própria, ou a federação tem candidatura própria, bem como aonde já se desenha, ou já se aprovou, inclusive, apoio a candidaturas de outros partidos. O GTE também apresentou um informe detalhado da situação em cada capital do país, e no debate que se seguiu ao informe, falaram cerca de 20 pessoas. Foram apresentadas a situação de várias cidades, além das capitais. Algumas reafirmando algo que nós, da E, já dizíamos há bastante tempo. O PV se tornou um veículo, um instrumento para candidaturas de direita dentro da federação, que vão utilizar os votos do PT, os votos petistas, para eleger as suas respectivas candidaturas. Todavia, um ponto em que foi mais polêmico, em que se centralizou o debate, foi a chamada, por ele próprio, recomendação assinada pelo senador Humberto Costa, coordenador do GTE Nacional, relativa à situação de 4 cidades: Curitiba, Recife, João Pessoa e Rio de Janeiro. Bom, houveram detalhes e argumentos de diversas matizes, e o fato é que o senador Humberto Costa, no exercício da função de coordenador do GTE Nacional, enviou ofícios às direções municipais dessas cidades, informando que deveriam ser suspensas e adiadas as decisões locais, que seriam tomadas em reuniões de direção ou em encontros, acerca da tática e definição de candidaturas, com o argumento de que seria essa reunião da direção nacional do dia 26 de março que iria decidir. E o argumento principal utilizado foi que o PT é um partido nacional, logo ele tem uma tática nacional. De tal forma que, usando esse argumento, gente, né, a consequência é reduzir, se não total, mas muito parcialmente, a soberania da base do partido, a capacidade dos militantes do partido tomarem as decisões e influenciarem nos rumos, na tática, na orientação do partido. No final desse debate, houve uma votação sobre autorizar ou não a Comissão Executiva Nacional a decidir sobre essas 4 cidades: Curitiba, João Pessoa, Recife e Rio de Janeiro. Essa proposta foi feita pelo companheiro Romênio Pereira, membro da tendência Movimento PT, que propôs que, diante dessa situação, que o debate fosse levado para a Executiva Nacional, ou seja, que de fato não seja uma decisão tomada localmente pelos militantes do partido em reuniões de direção municipal ou em encontros,
mas que seja avocada pela Executiva Nacional. Bom, 49 integrantes do DN votaram a favor dessa proposta, autorizando, né, que a Executiva Nacional decida a tática de Curitiba, Recife, João Pessoa e Rio de Janeiro, e as tendências, né, entre os quais seus integrantes votaram foram do movimento PT, Avante, CNB, Resistência Socialista, Socialismo em Construção e Novo Rumo. E 18 integrantes do DN votaram contra essa proposta de autorização, entre os quais integrantes do DN vinculados à tendência petista Articulação de Esquerda, ADS, O Trabalho, Militância Socialista, Novo Rumo, e pelo que nós vimos, pelo menos um integrante da CNB, o deputado federal Zeca Dirceu. Houveram ainda 2 abstenções. Bom, passado esse ponto, que foi interessantíssimo, e recomendo aos companheiros e companheiras que acompanham o nosso podcast, que militam no PT e são organizados em alguma outra tendência, que perguntem, inclusive, aos companheiros e companheiras de suas respectivas tendências, os motivos que levaram a essa votação e a essa decisão no debate de conjuntura. Bom, em seguida a esse debate, a Secretaria Nacional de Organização apresentou uma proposta de calendário e normas complementares. A proposta foi detalhada, ela aprimora e em grande medida ela inova a resolução anterior, aquela resolução que diz que é possível decidir por 2/3 na direção municipal sem a necessidade de encontro. Decisão essa sobre a qual existe um recurso apresentado ao Congresso do Partido, porque fere o Estatuto Partidário. Foi lembrado que, como se trata de resolução que afeta o Estatuto, seria necessário ter uma maioria qualificada para aprovar. A mesa achou mais prudente propor que o tema fosse melhor discutido e votado posteriormente, no grupo de WhatsApp do DN, que por razões legais tem que acontecer até o dia 6 de abril. Então, passada esse ponto, foi a vez da fala do companheiro Márcio Chagas, secretário nacional de combate ao racismo do PT, que apresentou uma resolução sobre procedimentos de heteroidentificação, que também foi aprovado por unanimidade. Em seguida, nós tivemos uma discussão sobre o dia D, que se trata de planejamento de campanha de vereadores, com uma ênfase na necessidade de a gente eleger mais vereadores, tendo sido citado, inclusive, que haveria uma relação entre a quantidade de vereadores e, na eleição seguinte, a eleição de deputados. E vencidos esses pontos de pauta, entrou-se no debate sobre a impugnação da filiação de Marta Suplicy. Para quem não está lembrado, há alguns meses houve um movimento de filiação da ex-senadora, ex-prefeita e até recentemente ex-secretária do governo de direita da cidade de São Paulo, Marta Suplicy, ao PT. Já ocorreu, inclusive, um ato de refiliação da Marta, mas foi apresentado um pedido de impugnação a essa candidatura, e para falar e apresentar os motivos que somente nessa reunião foi tratado, a gente vai escutar agora a apresentação feita pelo companheiro Walter Pomar. Bom, companheiros e companheiras, o pedido de impugnação que eu apresentei elenca 4 motivos. O primeiro deles é que Marta Suplicy deixou o PT em 2015, apresentando uma carta onde essencialmente acusava o PT de corrupto. O segundo motivo são os votos que a Marta Suplicy proferiu no Senado em favor de políticas antipopulares, causando danos à classe trabalhadora, votando a favor das contrarreformas defendidas pelo Michel Temer. O terceiro motivo é o voto que a Marta Suplicy deu em favor do impeachment da presidenta Dilma. O quarto motivo é que nas eleições de 2016, 2018 e 2020, ela enfrentou as candidaturas petistas e, inclusive, fazia parte do atual governo de São Paulo até ter sido convidada para ser vice na chapa encabeçada por Boulos. Ou seja, ela não saiu do governo primeiro, ela saiu quando o convite se materializou. Bom,
Evidentemente, a impugnação que eu apresentei deixa explícito que é fundamental ganhar a eleição na cidade de São Paulo. E mesmo sem valorizar de maneira despropositada o significado da Marta nessa campanha, a impugnação reconhece que é bastante positivo que depois de vários anos contribuindo com a direita e flertando em alguns casos com a extrema direita, há fotografias que não se esquecem, ela agora tenha voltado a contribuir com a esquerda e inclusive esteja disposta a apoiar a candidatura Boulos em São Paulo. Mas veja, para apoiar a candidatura Boulos em São Paulo, inclusive para ser candidata a vice-prefeita, Marta não precisaria necessariamente estar afiliada ao PT. O argumento de que com ela nós temos a vice e que ela seria, estando no PT, o melhor nome para o PT apresentar como vice, só deixaria de ser uma ficção cartorial se ela, pelo menos, respeitasse o partido. Aí nós poderíamos dizer que a vice é do PT. Acontece que a Marta não respeitou o PT quando ela saiu do partido nos acusando de corrupção. Ela não respeitou o eleitorado petista, no qual eu me incluo, votei nela. Nem respeitou o povo brasileiro quando ela votou pelo impeachment. Ela não respeitou o PT, não respeitou a classe trabalhadora quando ela votou nas contra-reformas de Temer. Sem falar naquilo que ela disse e fez nas campanhas eleitorais de 2016, 2018 e 2020, basta fazer uma pesquisa para ver frases duras, entre as quais existia uma que atribuía ao Fernando Haddad a condição de pior prefeito da história da cidade de São Paulo. Palavras dela. Bom, obviamente, se ela tivesse feito uma autocrítica, ou se ela pelo menos tivesse dado alguma explicação sobre o que ocorreu desde 2015, nada disso impediria que ela cometesse novos desrespeitos. Mas do nosso lado, aceitar que ela se filie ao PT, sem que ela diga absolutamente nada a respeito do que ela cometeu desde 2015, é temerário, pois significa passar o pano nos malfeitos que ela cometeu. E passar o pano em malfeito é estimular que esses malfeitos voltem a ocorrer. Eu tinha a expectativa que no dia 2 de fevereiro de 2024, quando houve o ato de filiação, ela dissesse alguma coisa. E eu recomendo, leiam o discurso que ela fez naquela ocasião. Ela não disse nada. Outras pessoas que falaram naquela ocasião ou fugiram do assunto, parecia que a Marta estava chegando de Marte, caindo de paraquedas, tinha ficado doente, enfim. Ou algumas pessoas chegaram, inclusive, a atribuir as opções que Marta fez aos erros do próprio partido. Bom, é óbvio que o partido errou muito. E, principalmente, os dirigentes do partido e os principais dirigentes são os principais responsáveis pelos erros que o partido cometeu. Agora, os nossos erros, por maiores que tenham sido, eles não são desculpa para o fato da Marta ter apoiado o golpe e ter apoiado as contrarreformas. O parecer da SORG, ele não responde a nada disso, nada. Ele se resume a dizer que a relevância política da Marta Suplicy e o legado de sua gestão lá no início do milênio e a necessidade de formar uma frente ampla para enfrentar o bolsonarismo em São Paulo são os motivos para aceitar a filiação. Esse parecer mistura a discussão sobre a vice com a discussão sobre a refiliação. Essa mistura não interessa a quem de fato quer derrotar a extrema-direita, não interessa a campanha, interessa apenas a quem pretende aproveitar essa situação eleitoral para tentar regressar ao PT sem sofrer questionamentos constrangedores. Eu sei que muita gente, por conta dessa mistura entre o eleitoral e o partidário, preferiu calar e, embora discorde da refiliação e não esqueceu do que ela fez, ainda assim preferiu não polemizar. Eu compreendo essa postura e mesmo discordando dela, eu entendo os motivos de quem escolheu calar. Agora, eu peço que, calados ou não calados, nesse momento votem contra o parecer da SORG. Pois aceitar o parecer da SORG, aceitar a filiação de quem fez o que a Marta fez, argumentando que isso seria supostamente necessário para ganhar a eleição de 2024, abre um precedente
que na prática significa o seguinte: nós vamos passar a tratar o nosso partido como se fosse uma mera legenda. Os procedimentos internos, éticos, políticos do nosso partido passam a estar totalmente subordinados às dinâmicas eleitorais. Uma coisa é fazer aliança com inimigos de nossos inimigos e outra coisa é trazer para dentro do nosso partido quem nos traiu, sem nem ao menos pedir uma explicação a respeito. Caso essa opção prevaleça, um dos desdobramentos vai ser, estou concluindo, caso essa opção prevaleça, um dos desdobramentos vai ser estimular futuras traições, futuros descaminhos. Porque se quem fez tudo o que ela fez é recebido com pompa e circunstância, bom, a partir de agora está aberta a temporada, né? E eu quero encerrar dizendo que a falta de memória e a falta de respeito próprio constituem um desastre para a classe trabalhadora. Eu cito no texto que eu encaminhei que um dos hábitos da classe dominante é sempre atribuir ao povo a responsabilidade pelos problemas do país. Eu não aceito isso, a gente não aceita isso. No caso do golpe, por exemplo, a responsabilidade não é do povo, não é da classe, não é do PT, não é dos que resistiram, não é dos que ficaram firmes, não é dos que se mantiveram do lado certo da história. Se hoje a gente está como a gente está, foi graças à luta de gente, em grande medida anônima, que nos sustentou. E não adianta dizer que essas pessoas são o nosso maior patrimônio, a nossa razão de existir, e ao mesmo tempo receber de volta, com pompas e circunstâncias, quem desrespeitou a todos nós. Esses são os meus argumentos para pedir que se impugne a filiação da Marta Suplicy. Obrigado. Bom, pessoal, essa foi a fala feita pelo companheiro Walter Pomar no ponto de pauta que tratava do pedido de impugnação de Marta Suplicy ao PT. Após a fala do Walter, foi dada a palavra à companheira Mônica Valente, da CNB, que do mesmo tempo contraditou e defendeu a filiação da Marta ao PT. Após a fala da companheira Mônica Valente, ocorreu a votação e na votação a impugnação teve 13 votos a favor e contra a impugnação, ou seja, favorável ao parecer da SORG, que é a Secretaria de Organização, que foi contra o pedido e a favor, portanto, da filiação, votaram 39 integrantes da direção nacional. A favor da filiação votaram os integrantes do DN ligados a Avante, Novo Rumo, Resistência Socialista, Socialismo em Construção, Movimento PT e CNB. Votaram a favor da impugnação integrantes do DN ligados à Tendência Petista, Articulação de Esquerda, o Trabalho, Militância Socialista e a DS, Democracia Socialista. Encerrando a reunião, nós votamos ainda as alterações de integrantes do DN e da Executiva Nacional, que foram aprovados por 48 votos a favor e com diversas abstenções. Agora, tanto antes quanto depois dessa votação, houve um debate sobre a situação de um dos atuais membros da Executiva Nacional e vice-presidente do PT, o deputado federal Washington Quaquá. É que a Tendência Petista de Articulação de Esquerda apresentou a seguinte proposta, abre aspas, ao Diretório Nacional. Tendo em vista que a Executiva Nacional incluiu na pauta da reunião do DN um ponto intitulado Substituições na Executiva no DN, tendo em vista que cabe às respectivas chapas fazer substituições, indicando quem as chapas decidam para compor o DN e a Executiva, respeitada a proporcionalidade, tendo em vista, entretanto, que cabe ao DN indicar quem assume os diferentes cargos existentes na Executiva Nacional, propomos no ponto de pauta relativo às substituições que o DN vote a alteração de um dos cargos da Executiva Nacional, especificamente a alteração do nome indicado para ocupar uma das vice-presidências nacionais do partido, no caso, a vice-presidência atualmente ocupada por Washington Quaquá. Saudações petistas, assinam Jandira Uehara, Júlio Quadros, Natália Sena, Patrick Campos e Walter Pomar. Bom, gente, frente a essa proposta feita por nós, surgiram duas posições na reunião. Uma, aqueles que não concordavam com debater a questão na reunião, e outra, os que concordavam em debater, mas que não apoiavam a proposta apresentada pela articulação de esquerda. Depois de uma certa confusão, para dizer o mínimo, causada um pouco pela condução das coisas, se fez uma votação sobre o seguinte, se o DN debateria ou não a questão nessa reunião. A defesa de não debater foi feita pela companheira Gleide Andrade, e em seguida foi feita a defesa de debater a questão pelo companheiro Walter Pomar. E é a defesa feita pelo companheiro Walter Pomar, da articulação de esquerda, que a gente escuta agora.
Então, companheiros e companheiras, a gente ouviu inúmeras vezes nesse diretório, que acabamos de ouvir no debate sobre a Marta, que nós somos um partido político, que se move pela política. Acabou de acontecer um fato político gravíssimo, que foi a ação da Polícia Federal, finalmente apontando 2 mandantes do assassinato da Marielle e do Anderson, e um vice-presidente nacional do PT, repetindo o que já havia feito em janeiro, pondo em dúvida a investigação e usando como argumento que conhece há 20 anos um meliante, conhecido publicamente como vinculado às milícias no Rio de Janeiro. Isso causou um dano político imenso, imenso ao partido. E todo mundo aqui, talvez com exceção da pessoa citada, concorda com isso. A questão é saber, nós não vamos fazer nada? O que eu estou propondo é fazer alguma coisa. Pode não ser a melhor coisa, mas é algo que está ao alcance desse diretório de fazer agora. O estatuto não diz que nós temos 5 vice-presidências, para começo de conversa. Nós não estamos colocando em questão um problema ético, um problema político. Não pode um vice-presidente nacional do PT ter esse tipo de posicionamento político. Não tem julgamento ético envolvido. Sem falar, como já disse antes, que as 2 comissões de éticas impetradas, uma em 2021 e outra em 2023, simplesmente não tenho notícia do que aconteceu com elas. Por isso mesmo não tem questão ética, é uma questão política. O único argumento que a companheira Gleide está coberta de razão é que isso não foi colocado formalmente na pauta, embora eu tenha, antes dessa reunião começar, colocado no grupo de zap do DN, que serve para muitas outras coisas quando interessa, o aviso de que esse ponto estaria sendo colocado. Não estou querendo surpreender ninguém, mas ela tem razão. Formalmente não estava na pauta, mas de novo eu digo, a urgência da questão, o dano que causa ao partido, exige um posicionamento. Pode não ser o que eu estou propondo. Por isso a minha opinião, encerro, abre-se o ponto aqui e vamos debater. Aparecerão outras propostas. Eu estou totalmente aberto a elas. Mas vamos debater, não vamos jogar esse assunto para frente, porque o dano ao partido já é muito grande. É isso. Obrigado. Bom, gente, essa foi a intervenção feita pelo companheiro Walter Pomar, defendendo que se discutisse e se debatesse o tema na reunião do DN. A favor de debater o tema, 19 pessoas ligadas às tendências Articulação de Esquerda, o Trabalho, Avante, EPS, DS, Resistência Socialista e Militância Socialista votaram a favor. Votaram contra debater o tema 34 pessoas ligadas à CNB, Movimento PT e Novo Rumo. Houve uma abstenção. E, gente, esse foi o último ponto discutido nessa reunião do diretório, que já acabou no final da tarde, e teve a sua última parte conduzida pelo secretário-geral Henrique Fontana. E como vocês percebem, foi uma reunião que, apesar de convocada de forma híbrida para discutir temas importantes, se concentrou em uma pauta muito restrita. Fato pelo qual fica o registro e a necessidade de nós termos reuniões presenciais, em especial em um momento como esse, em um ano como esse. Essa reunião, vejam só, ocorreu, é a primeira reunião que acontece depois dos atos do dia 23 de março, em que um balanço efetivo não foi feito, após o dia 8 de março, em que também um balanço efetivo não foi feito, às vésperas do dia 31 de março, 1º de abril, e em que nós temos que preparar o calendário não só eleitoral do partido, mas de lutas para o mês de abril, para o 1º de maio. Razão pela qual é muito importante que a militância petista acompanhe o conjunto das discussões e se posicione, porque a gente tem um ano muito, mas muito difícil e vai ser fundamental seguir comprando as importantes e necessárias discussões. Pessoal, a gente se reencontra na próxima sexta-feira. Um bom feriado a todos, um bom fim de semana, saudações petistas, e que nesse dia 31, nesse dia 1º, possamos participar de importantes atos de denúncia em defesa da justiça, da verdade, da memória, ditadura, golpe, nunca mais. Saudações petistas e até mais.